Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre juros, que deriva da relação de demanda e oferta do dinheiro, mas para isso, antes a gente tem que entender um pouco o conceito central de economia, se não o mais importante de todos, que é o conceito da escassez. O que é escassez em economia? Bom, alguns bens, chamados bens econômicos, como terra, capital e trabalho, eles existem de maneira limitada numa sociedade. Já os desejos e as vontades humanas são ilimitados. Então existe um problema aí, você tem que atender às necessidades humanas, os desejos humanos, que são ilimitados, com bens limitados. Isso gera uma tomada de decisão na utilização desses bens para que seja feita a melhor utilização para tentar chegar na máxima satisfação dos agentes econômicos. Existem alguns bens que não são escassos, são chamados bens livres, que são aqueles, normalmente, como exemplo citados, os fatores naturais, como por exemplo, luz do sol. A luz do sol, ela não é esgotável, não é porque se usa um pouco agora que vai ter menos depois. Se você usar o máximo da luz solar hoje, você pode continuar usando o máximo da luz solar amanhã. E todo mundo pode usar da mesma luz solar que não vai ter nenhum esgotamento desse fator. Então, isso é chamado um bem livre. Naturalmente, nem existe preço para isso porque nem faria sentido. Para os outros bens, que são os chamados bens escassos, existe o que se chama de custo de oportunidade, que deriva da decisão que tem que ser tomada sobre a utilização daqueles bens. E o que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é justamente aquilo que você abre mão, aquela utilização que você abre mão para utilizar de outra maneira. Por exemplo, o tempo é um recurso escasso. Se você tem 1 hora livre do seu dia, você pode escolher entre assistir um filme ou ler um livro. Se você decide assistir um filme, o seu custo de oportunidade foi a leitura perdida. Se você decide ler o livro, seu custo de oportunidade foi não assistir aquele filme. Então, para os recursos escassos, sempre vai haver um custo de oportunidade, que é aquilo que você abre mão para utilizar de outra maneira. Os recursos financeiros também são bens escassos e envolvem uma decisão na hora da sua utilização. Uma das decisões mais importantes e que vai balizar todo o mercado financeiro é, dada uma quantidade disponível de dinheiro, quanto poupar e quanto consumir daquele dinheiro. Naturalmente, quanto mais se decide consumir usando aquele recurso, menos é possível poupar. E quanto mais se poupa, menos é possível consumir. Vamos dar uma olhada num gráfico que ilustra o que se chama de restrição monetária intertemporal, para ficar mais claro tudo isso que a gente está falando. Vamos pensar num gráfico que tenha dois eixos, um que represente o momento presente e um que represente o momento futuro. E essa linha aqui vai representar essa restrição monetária que a gente está falando. Vamos imaginar que uma pessoa tenha um fluxo de recursos de R$5.000 por mês em 2 momentos. Por exemplo, o salário, e a gente está pensando em 2 meses, o mês 1 e o mês 2. Então a pessoa tem R$5.000 para gastar no mês 1 e tem R$5.000 para gastar no mês 2. Se ela simplesmente gastar o salário dela, ou melhor, consumir, ela vai ter R$5.000 aqui e R$5.000 lá. No entanto, essa pessoa pode tomar algumas decisões com relação ao uso dos recursos, como por exemplo, ela pode decidir usar R$2.000 no mês e depois ter R$8.000 para gastar no outro mês, porque ela poupou 3. Aqui, para efeitos de simplificação, estamos desconsiderando questões inflacionárias e também questões de juros. Depois a gente vai voltar nesse gráfico para ver um exemplo com a presença dos juros. Ou então o contrário, ela pode resolver usar R$8.000 no primeiro mês e aí depois no segundo só vão sobrar R$2.000. Essa pessoa aqui, que poupa para depois, a gente vai chamar de poupador. E essa pessoa aqui, que usa os recursos primeiro e depois acaba tendo menos, a gente vai chamar de consumidor. Só para efeito de ilustração, certo? E esse gráfico aqui, então, é o gráfico que representa essa restrição monetária intertemporal entre 2 momentos no tempo, o presente e o futuro. Bom, desse gráfico a gente entende que uma decisão de poupar mais no presente leva a poder consumir mais no futuro, assim como consumir mais no presente leva a poder consumir menos no futuro. Se a gente considerar que sempre vai haver agentes econômicos querendo poupar mais no presente e agentes econômicos que vão querer consumir mais no presente, fica fácil a gente entender que aí vai se desenvolver um mercado onde a mercadoria vão ser os recursos financeiros que estão sobrando para aqueles poupadores e que aqueles consumidores querem usar no presente. Dessa maneira, se estabelece um preço para essa mercadoria, recurso financeiro, que vão ser justamente
os juros. E os juros funcionam como um ingrediente a mais nessa decisão de poupar mais ou consumir mais. Vamos dar uma olhada no mesmo gráfico, como é que fica agora com a hipótese de incidência de juros. Aqui vamos fazer um exemplo mais realista, onde existem juros que vão incidir sobre esses recursos poupados ou recursos emprestados. Aqui a gente vai continuar desconsiderando o efeito inflacionário, só para efeitos didáticos. Então, a pessoa que poupa R$3.000, ela consegue ter uma rentabilidade em cima desses R$3.000 de 10% ao período, né? Períodos fictícios que estão imaginando, pode ser mês, pode ser ano, enfim. E aquela pessoa que empresta R$3.000 para usar primeiro e pagar depois, ela também vai pagar um juros de 10% ao período. Vamos imaginar aquele gráfico como ele era. A pessoa que poupou e usou R$2.000 só no primeiro momento, ela não vai ter 8, né? Porque esses R$3.000 poupados geraram R$300 de juros. Então ela vai ter 8.300. A gente tem um pontinho um pouco mais acima. E a pessoa que consumiu R$8.000 no começo, depois ela não vai ter 2.000, porque ela vai ter pago 300 de juros, que são os 10%. Então ela vai ter 1.700 e o pontinho está um pouco mais para baixo também. Essa linha, então, ela muda um pouquinho. Ela vem para cá. Aqui a gente está visualizando o gráfico da restrição monetária intertemporal com efeito de juros, tanto do empréstimo como da poupança. Então os juros nada mais são do que isso, o preço que é cobrado pelo uso do dinheiro no tempo. E, logicamente, os juros sempre vão estar expressos em termos percentuais por período. Mais recursos emprestados tem que gerar um preço maior. E os mesmos recursos emprestados por mais tempo também tem que gerar um preço maior. Dessa maneira, a gente entende também por que os juros são formados pela lei da oferta e da demanda. Se houver muito agente econômico querendo consumir e pouco agente poupador, aqueles agentes econômicos, então, vão ter uma grande demanda por um produto escasso. Os juros vão ter que ser caros. Se existe muito poupador, está sobrando muito dinheiro e tem pouco consumidor querendo, os juros podem ser baratos, porque tem muito dinheiro sobrando. Como no mercado existem diversos agentes econômicos que querem consumir mais no presente e diversos agentes econômicos que querem poupar mais no presente, vão existir também diversas taxas de juros. Algumas são mais famosas e padronizadas e balizam todo o mercado, como por exemplo a taxa Selic, a taxa do CDI, a taxa TLP, né? Taxa de longo prazo que substituiu a TJLP, a antiga taxa usada pelo BNDES, a taxa de juros do Tesouro Americano, a taxa LIBOR, enfim, diversas taxas de juros, mas falar mais profundamente sobre elas vai ser assunto para vídeos futuros. Meu objetivo nesse vídeo era falar sobre a ideia dos juros, por que existe juros, da onde vem a lei da oferta e da demanda que faz a formação dos juros. E se você tem interesse nesse conteúdo e quer aprender mais sobre o mercado financeiro, assista nossos próximos vídeos.